Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Telescópio de dia 4 de janeiro começando, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, você conectado aqui junto com a gente e nós damos início então, hoje no dia 4, a uma sequência de entrevistas especiais que nós tivemos em 2020, reprisando aqui para você, para que você possa ter mais uma vez esses dias que tiveram muita informação, que tiveram também muitas histórias do pessoal aqui da cidade. Então nós iniciamos hoje no dia 4, reprisando para você uma entrevista que foi ao ar dia 21 de dezembro, que foi com o Quirino Neto, nosso querido amigo aqui da TV, apresentador da nossa casa, também comerciante de Itapetininga, falando sobre a cidade, falando também sobre esse ano para o comércio, o que ele esperava do Natal, ou seja, vai ser algo muito legal. Então, fique ligado aqui com a gente nessa entrevista especial de hoje. Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado com a gente através do canal 8 da NET e também através das redes sociais aqui da TV, seja YouTube, seja Facebook, seja através do Instagram também, que nós estamos ao vivo e online aí para que você possa participar, assistir da onde você estiver e também através do aplicativo. Lembrando, né, que baixando o aplicativo de graça no seu celular, você tem acesso à nossa programação, tem acesso também aos vídeos antigos aqui da TV, quer rever alguma entrevista, algum programa especial aqui, é só você procurar no nosso aplicativo também, que você tem acesso a tudo isso, pode mandar para as pessoas, pode também trazer aí algumas informações aqui para a gente através das suas perguntas, tudo através do aplicativo, é muito fácil. E para conversar com a gente aqui, então, recebo Quirino Neto, ele que é empresário aqui na cidade de Itapetininga, também é apresentador aqui da TV, sempre junto com a gente aqui, sempre falando de esporte, falando de memórias de Itapetininga, ou seja, é muito vasto aqui os temas que a gente pode conversar hoje, né, Quirino? Mas primeiro eu gostaria de perguntar, né, como tá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto, boa tarde ao telespectador. Primeiro eu dizer que eu estava com muita saudade de voltar aqui, né, por causa da questão da pandemia, a gente pôde continuar os nossos trabalhos aqui na TVI. Então é sempre um prazer a gente estar aqui com você, com o telespectador aqui no programa Telescópio, que é um programa que eu vejo que é referência aqui na nossa cidade. E você estava falando aí do aplicativo da TV, né? Uhum. Interessante que durante a pandemia eu realizei alguns programas há uns 5 anos atrás, se não me engano, falando sobre o comércio, né? A Associação Comercial tinha um programa onde eu visitava o comerciante e o comerciante contava um pouco da sua história. Você falou que eu gosto de contar história, eu gosto mesmo de contar história, né? Eu valorizo muito a história, sabe? Você sabe a história de algumas lojas aqui da cidade? Sim, eu entrevistava o proprietário, né? E ele contava como que ele começou, tudo aquilo lá, né? Como que ele conseguiu, né? Chegar até onde ele chegou, né? E eu vi alguns vídeos no aplicativo e eu mandei para algumas pessoas que na época eu entrevistei, né? É muito legal o aplicativo da TVI, eu acho que faz para quem gosta de valorizar a história, seja ela do que for, é muito importante. É um documento excelente. Agora estou vendo o MIS também passando alguns programas, né? Isso. Antigos, né? Acho que até nas segundas-feiras mesmo. Talvez hoje mesmo passe mais um trecho aí, mais um episódio antigo que a gente está resgatando, porque é algo que fica para a história de Itapetininga. Alguém disse uma vez que você só faz o seu futuro se você valorizar o seu passado, né? Então eu gosto muito, né? A questão da nossa cidade, a questão de televisão mesmo, do esporte, como você falou, eu gosto de contar muitas histórias, né? É uma coisa minha, né? Que eu gosto. Se eu fosse professor, Guto, eu acho que eu seria professor de história. Olha só, que legal, querido. Isso é interessante falar, né? Porque esse ano, né? Vamos começar já trazendo aqui mais esse assunto da história aqui de Itapetininga, né? 250 anos da cidade, acho que ninguém esperava passar por tudo isso, acho que muita coisa estava sendo programada, muita gente estava pensando em como festejar esse ano, não deu para se fazer tudo isso, mas é importante sempre trazer, né? É importante se olhar para isso. Itapetininga tem uma história, tem pessoas, tem lugares importantes, tudo, né? E isso, muitas vezes aqui na TV nós conseguimos ajudar um pouquinho disso, de registrar tudo com isso, certeza. Né? De deixar para as próximas gerações. Né? Itapetininga é muito rica na questão cultural também, né? Que às vezes fica um pouco esquecido pela população, né? Mas a Itapetininga sempre foi rica culturalmente, então
a gente vê assim que várias pessoas, várias personalidades fizeram a história de Itapetininga, e é importante a gente valorizar isso daí, porque é a terra que a gente vive, é a terra que a gente ama, enfim, é onde eu nasci, é onde eu vou morrer, então a gente tem que valorizar mesmo o que a gente tem, né? E a TVI, eu sempre falo assim pro pessoal da TVI aqui, né, Polalo, converso, né, ele não tem a noção do que é a TVI, que vai ser no futuro. Esses documentos que a TVI criou em todos esses anos, é difícil você mensurar a riqueza de material da história da nossa cidade que está aí gravado, né? Então, que nem o MIS, né? O MIS tem todo aquele material que foi feito, né? E hoje a gente revê toda aquela história, né? E a TVI, ela também está contribuindo para essa história, como vários jornais, vários rádios aqui de Itapetininga também fizeram, né? E o que é, de certa forma, triste, vamos dizer assim, né? Mas que é importante, é que muitas dessas entrevistas do MIS são pessoas que acabaram falecendo, que elas não poderiam mais vir aqui dar entrevista, ou seja, já ficou registrado, já se tem isso, né, para as próximas gerações, entrevistas que não vão se repetir mais. Acho que da mesma forma também o seu programa, né, já se teve, né, alguns episódios, vamos dizer assim, de pessoas de vir, de receber uma homenagem em vida, tudo, mas depois, vamos dizer assim, acabar, vamos dizer assim, não conseguindo mais, não se podendo mais ter pelo falecimento, porque às vezes ficou doente, mas assim, faz parte, né, faz parte desse trabalho registrar, né, essas pessoas. Faz, e assim, que nem eu falei para você, que se eu fosse professor, eu seria professor de história. Eu acho que na grade curricular de todas as escolas daqui no Brasil, cada cidade deveria ter uma matéria sobre a história do seu município. Para que os jovens hoje, as pessoas que vão, porque as pessoas vão morrendo, vão nascendo, os novos conheçam verdadeiramente a história da cidade onde ele vive, né? Então, cada cidade teria uma matéria curricular, né, onde contaria a história do seu município onde você vive. Isso é muito importante porque para preservar, né, a história, né? Por exemplo, a gente vê aqui, né, o pessoal ali da linguiça aqui, né, falava assim que Bragança Paulista é a terra da linguiça, né? Itapetininga também, além do bolinho do frango, está se tornando a terra da linguiça, né? É uma coisa assim bacana, né, que dá orgulho pra gente como itapetiningano ver isso daí, né? Então acho que seria bacana ter isso daí, né? Muito legal, né? E olhando assim para a história aqui da nossa cidade, nós tivemos, quando se conta a história aqui, né? Se conta de vários eventos, de vários acontecimentos, até chegar, vamos dizer assim, de certa forma, no auge da importância política de Itapetininga no começo do século, em 1900, até 1930 ali, né? Que Júlio foi Prestes. Isso, é que o pessoal sempre traz, né? Isso, eu acho que um pouquinho antes também a questão da ferrovia, tudo também, já, né? Sempre falando, mas nesses últimos anos, assim, você vê que muito da história da Itapetininga está em cima de pessoas e não de acontecimentos históricos, não seria pessoas importantes aqui para a cidade, que fizeram, que construíram a sua vida aqui, tudo. Você vê mais dessa forma ou não? Existem acontecimentos também? Não, realmente, o que marca mais Itapetininga são a questão de pessoas, né? Você tem razão no que você falou. Por exemplo, a gente fala muito de Júlio Prestes, né? Mas a gente teve aqui o Murilo Antunes Alves, por exemplo, o seu Murilo Antunes, que ele foi secretário do Jânio Quadros. Foi secretário hoje seria o assessor de imprensa, né? Ele foi do Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960, né? Então é uma coisa assim que, você vê que interessante. Outro dia eu estava comentando com os amigos sobre o Murilo Antunes Alves e falei sobre isso, né? Eu falei, nossa, não sabia disso. Eu também não sabia. Ele foi. Inclusive disse que foi ele que redigiu a carta da renúncia do Jânio Quadros, né? Tem toda essa história. O pessoal do MIS sabe contar melhor do que eu, né? Mas tem assim uns fatos históricos assim em Itapetininga, né? A gente vê o Derac, por exemplo, que falando do esporte, né? O Derac fez a história aqui em Itapetininga. Até hoje as pessoas falam do Derac. É uma pena que quando existiu o Derac, ele não era muito, para variar, né? Ele não era muito valorizado, né? Então, quando tinha jogo do Derac aqui, por exemplo, pouca gente assistia o jogo. Não ficou aquele negócio de paixão? Não ficou. Cidade, não, tinha paixão, mas era por algumas outras pessoas, poucas pessoas, né? Então, assim, hoje a turma fala, que saudades do Derac, né? Mas quando tinha o Derac, quase não tinha a frequência de pessoas no estádio, né? Mas Itapetininga, a gente tem que
pensar direitinho e ver algumas histórias que aconteceram aqui que fizeram com certeza, tem muitos momentos marcantes aqui em Itapetininga, né? A própria novela Éramos Seis cita muito Itapetininga, né? Cita muito Itapetininga, né? Foi algo que chamou bastante atenção. Acho que pessoas que muitas vezes não tinham ouvido falar direito ainda, não conheciam. E mostra também a importância, né, da cidade para ser um palco, né? Ser o cenário de uma história, tudo, né? Para ter essa relação com São Paulo ali, como interior e capital. É muito legal isso. Ou seja, nós que somos itapetininganos da gema mesmo, né? Você é também, né? Eu adoro a cidade, gosto muito aqui, né? É uma cidade... ainda é uma cidade tranquila, né? E, poxa vida, eu adoro Itapetininga. A gente está falando aí o Peixoto Gomide, primeira escola normal do estado de São Paulo, né? Isso. Poxa vida, olha que marco histórico, né? Que marco histórico, né? Outro dia eu fui lá no Peixoto Gomide, lá, o governo do estado parece que não tem um carinho pela escola, né? Judiação, às vezes precisa de reformas, algumas coisas lá, e os professores lá, os diretores, lutam, né? Para manter aquilo lá, né? E é bacana, o próprio Modesto, né? Uma escola tradicional aqui na cidade. Enfim, tem história pra caramba. Tem muita história aqui em Itapetininga, né? E nós vamos conversar mais a respeito disso, vamos falar também sobre o esporte aqui da cidade, mas não pode deixar de falar do tema, né, que nos acompanha durante todo esse ano 2020, é a grande marca aí de 2020, né? Nós estamos em meio à pandemia, acredito que foi decretado em março, mais ou menos, né? Foi em março, né, que nós tivemos esse decreto da pandemia. Estamos chegando agora no dia 21 de dezembro ainda sobre esse decreto, ou seja, ainda sobre todos esses cuidados, sobre todos os reflexos disso. E, Quirino, eu gostaria primeiro de que você comentasse um pouquinho pra gente, assim, tanto, vamos dizer assim, naquilo que você vê ali, mas num olhar geral sobre a cidade de Itapetininga, né? O quanto, vamos dizer assim, isso tem impactado a nossa cidade, principalmente no comércio da cidade. Você viu que, vamos dizer assim, tem sido um desafio superado, ou ainda tem muita gente que está lutando para tentar superar? E se teve, né, algum caso de muitas vezes algumas empresas acabam fechando as portas aqui na cidade? Primeiro eu queria falar duas coisas. Primeiro que nós estamos mantendo a distância aqui, nós dois estamos sem máscara, mas estamos todos já precavidos, né? Dentro Passamos do protocolos, uma distância bem razoável, né? Que a gente possa conversar sem as máscaras. E segundo eu queria dizer que esse é um assunto muito delicado para quem é comerciante. Porque assim, eu vejo que foi colocado assim de uma forma geral que o grande vilão da história da pandemia e agora dela ter voltado com tudo, né? Às vezes coloca-se o comércio como o grande vilão. Outro dia eu vim aqui, falei e volto a repetir. O comércio, eu tenho quase que certeza, Guto. Eu posso até assinar aí embaixo, eu tenho quase que certeza que 90% dos comerciantes, eles tomam todos os cuidados para evitar a doença, como nós estamos tomando aqui no estúdio. O grande problema é fora do ambiente do comércio. Da porta para dentro da loja está controlado, está tudo dentro dos padrões. Eu tenho quase que certeza, pode ser, eu não vou falar 100%, porque às vezes tem um ou outro que pode extrapolar e não tomar o devido cuidado. Mas grande parte, se você descer hoje na Campos Sales, em qualquer lugar, qualquer comércio de uma cidade, você vai ver que todo comerciante está tomando cuidado de não ter acúmulo de pessoas, o álcool em gel, não se pode entrar sem máscara, enfim e tal. Agora, a rua não dá para se controlar. Quando você abre o comércio, agora final do ano, está aberto o comércio, à noite, é um atrativo para as pessoas saírem na rua, né? Querer passear e fazer compras e tal. Eu acho que aí vai a consciência do brasileiro. Não sair sem necessidade. Então, por exemplo, o que eu falei, o pessoal sai passear. Peraí, não precisa sair passear, se preserve. Eu digo assim que o grande problema está na consciência do brasileiro. Se você pegar o Facebook, abrir o seu Facebook e olhar, quantas pessoas, gente, mas quantas pessoas assim que eu tenho grande consideração, fazendo campanha contra a vacina. Então, eu não sei, assim, a gente está vivendo um momento muito assim, ou é 8 ou é 800.
Então, a gente vê radicalismo de tudo que é lado. E aí, se coloca o seguinte, mas a vacina da China não é boa, a boa é da Inglaterra. A da Inglaterra não é boa, a boa é da Rússia. A da Rússia não é boa, a boa é alemã, americana, não sei o quê. Como se o vírus, quando entrar aí na gente, ele vai querer saber se é americana, se é a Rússia, se é a China. Da vacina primeiro. Pois é. Aí o vírus vai chegar em você e vai falar assim, não, ele foi vacinado com a da Inglaterra, nessa eu não vou, porque lá é bom, eu vou entrar no quirino porque da China é uma porcaria. Gente, então assim, cada um tem suas razões, assim, de expor disso ou daquilo. Mas, gente, eu acho que nós todos temos que torcer, lutar por uma vacina que seja realmente eficiente e que faça com que a doença seja combatida. Porque fique rapidamente disponível para a população também. Às vezes, a melhor vai ser daqui 3 anos. Não adianta também. Não adianta. É uma questão assim que eu vejo, Guto, de amor ao próximo. Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele estava contando um pouquinho da história da Madre Teresa. A Madre Teresa, em certo momento da vida dela, ela ficou muito doente, ela fazia todo o trabalho social dela com os pobres, e ela ficou muito doente a ponto de estar beirando a morte. E aí um padre, amigo dela, falou assim, pediu a Deus nas suas preces, dizendo assim, Deus, se for para levar a Madre Teresa, que me leve então no lugar dela, porque ela está fazendo um trabalho social muito bonito, e o meu trabalho é pequenininho perante o dela, então se o senhor tiver que levar alguém, que me leve primeiro e deixe ela. E foi realmente o que aconteceu. O padre, que tinha boa saúde, faleceu primeiro do que a Madre Teresa. Eu estou contando essa história que, assim, nesse exemplo, eu disse assim, uma pessoa como padre, ele deixou a vida dele em prol da outra que é da Madre Teresa. É lógico que a gente não vai, talvez a gente não vá fazer isso para os outros, mas assim, quando eu me vacino, eu estou pensando na minha saúde, estou pensando na sua saúde também. Porque eu me vacinando, eu vou combater a doença em mim e vou ajudar a combater a doença com o outro. É uma questão, assim, de caridade que a gente vai fazer com o próximo. Eu não sei se o pessoal pensa nisso. Então aí, quando você faz uma propaganda no Facebook contra qualquer tipo de vacina que seja, você não está fazendo a caridade. Você está sendo egoísta, porque assim, está dizendo assim, eu não vou tomar vacina porque eu estou bem de saúde. O resto, e aconselho ninguém tomar. Espera aí, gente, nós estamos numa fase assim, e a pandemia está ensinando isso daí. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas que temem a Deus, as pessoas que acreditam em Deus, elas colocaram nessa pandemia que é muito mais importante a gente trabalhar pela vida do outro, a gente ajudar o outro, cuidar da nossa vida, mas cuidar da vida do outro também. Eu penso assim, então, aí, o que a gente vê? A população, ela perdeu um pouco esse amor próprio, e aí sai na rua. Sai na rua. Não tem um controle, e é difícil. Outro dia eu falei assim, que esse controle da fluxo de pessoas na rua, não é eu que tenho que fazer, não é você, é o órgão público que tem que fazer. Agora eu sei também que não é fácil para o órgão público controlar isso daí, né? Mas assim, as pessoas têm que ter essa consciência, entende? E aí, o pessoal não tem consciência, sai que nem doido, se acumula, aí o comércio que está aberto, que se torna um atrativo para as pessoas fazer isso, é o grande vilão. Eu não concordo com isso. Isso é bastante problemático. Até eu estava conversando, né? A minha namorada falou que saiu o número que 130 mil veículos tinham descido para a Baixada Santista nesse fim de semana já. Certo. Imagina próximo ao Natal, Ano Novo, essas coisas, sem os atrativos, porque foi tudo cancelado lá, né? Eles não vai ter queima de fogos, não vai ter festa tal, na praia, tudo. Parece que estão querendo restringir lá também, né? Isso, mas imagina essa população lá, onde assim, junto, depois a sobrecarga nos hospitais das cidades depois da volta e levar vírus depois
para a volta, é quase impossível pensar que não, porque do jeito que está a pandemia hoje, do jeito que está espalhado esse vírus, tudo, né, não é mais uma cidade ou outra, né, é uma questão já global, né, o quanto isso vai depois impactar, e muitas vezes são números que acabam às vezes prejudicando o comércio daqui depois, porque daí entra em outros planos e tudo, né? Você vê dessa forma também? Tipo... Eu vejo, veja bem, ó, nós estamos vivendo aqui em Itapetininga, vamos falar aqui de Itapetininga, né? Eu acho que, talvez o pessoal possa me corrigir, não sei se eu estou correto. Me parece que a contaminação e as mortes está maior do que o pico que nós tivemos em março, abril e maio. Parece que nós estamos vivendo um pico maior, não sei. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Aí a gente pensa assim, mas puxa vida, da onde está provindo isso? Aí você pega o mês de novembro lá atrás, quanta gente desceu na praia? É verdade. Quanta gente desceu na praia, Guto? Eu sou comerciante, eu vi. Nós tivemos 2 feriados prolongados, né? Que primeiro foi o finados com o aniversário da cidade, e depois nós pegamos... o dia 15 de novembro caiu no domingo, né? Mas, então a gente vê assim, que quanta gente desceu na praia, é coincidência, parece ser coincidência ou não, né? Mas assim, teve um pico de pessoal ir descer na praia. E aí a cidade aqui se contaminou mais fácil, porque assim, a contaminação vem sempre depois de 15 dias, né? Uma coisa assim, né? E aí, nós estamos aí para chegar o verão. Chegando o verão, hoje é o primeiro dia do verão, né? Verão, temos janeiro, fevereiro, que você falou das praias, da Baixada Santista, aqui próprio Iguape, que é a nossa praia aqui, né? Enfim, pessoal, eu acho que não está no momento, Guto. Eu, sinceramente, não está no momento. Como o pessoal está dizendo aí na televisão, olha, nas festas de Natal, tomem cuidado, mesmo que seja com a família. Aí a gente tem o exemplo da Anissete Bruno, que morreu, ficou 10 meses na casa, resguardando, daí um parente dela foi visitar lá e passou para ela, né? E não foi por querer, ele não foi, lógico, não percebe. Né? Mas tá todo mundo bem aqui na família, tudo mesmo assim, né? Às vezes um caso ali pode... Então, eu vejo assim, então o que acontece? O comércio, ele sofre com isso e às vezes ele se torna o grande vilão da história. Eu também falei outro dia aqui, assim, nós no comércio, nós tomamos todo o cuidado com os protocolos, não deixamos acumular as pessoas dentro da loja, se o ambiente for pequeno, se a loja for pequena, tem um certo percentual de pessoas que possa ficar dentro do estabelecimento. E aí a gente parte aí para os bancos, por exemplo. O banco, todo mundo precisa do banco. Todo mundo tem que... Aqui é uma loucura. Até o dia 6, 7 é uma loucura os bancos, né? Aí você desce nos bancos, você vê quanto de gente está acumulado dentro do banco, faz-se uma fila enorme fora. E aí não deixa acumular dentro, não, faz fila aí fora. Né? Faz a fila lá fora, né? E aí, seja o que Deus quiser... E os bancos, em vez de aumentar o horário de trabalho para que possa ter menos aglomeração das pessoas, eles diminuíram o horário de trabalho. Então eu não entendo. Hoje o banco parece que é das 10 às 2 da tarde, né? Das 10 às 14, né? Então, assim, eu não entendo. Eu não entendo alguns critérios que são adotados. Mas assim, está em cada comerciante ter consciência de fazer o seu trabalho. Eu vejo, infelizmente, algumas lanchonetes, alguns restaurantes e alguns outros comércios também, o acúmulo de pessoas, né? Está na consciência de cada proprietário, ter consciência também que nós não vamos ganhar o que a gente ganhou ano passado, ou ano retrasado, ou do que foi ganho. Não vai recuperar o ano agora. Não vai recuperar, não adianta. O mais importante é a gente preservar a nossa saúde e aquilo que eu falei, aplicar a caridade, preservar a saúde do outro também. Se eu tiver que ganhar menos em dezembro, eu já falei para minhas funcionárias, se vocês tiverem que ganhar menos, nós tivermos que ganhar menos, nós vamos ganhar menos, mas a gente vai preservar a nossa saúde. Isso é o que é o mais importante. Não, muito bem. Você
que está acompanhando aqui com a gente, que está participando do nosso programa, que pode mandar o seu recado pelo facebook.com/tvitap, mas também pelo nosso WhatsApp agora. Nós temos colocando o número aí na tela para você, ó, 15991008654. Então, você mandando o seu recado nesse telefone, nós direcionamos aqui então e entra também o seu recado para participar ao vivo do nosso programa. Não deixe de participar, não deixe de mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação aqui junto com a gente, que é sempre muito importante estarmos abertos para você. E eu trago até complementando, né, essa nossa conversa aqui, querido, falando um pouco do estado atual aqui da nossa cidade, né? Até o final dessa edição nós teremos aí a confirmação do boletim epidemiológico, trazendo para você todos os números, mas segundo então o Jornal Correio, que foi às bancas nessa última sexta-feira, com as últimas atualizações de sexta-feira, traz então que Itapetininga registrou na semana passada a 101ª morte em decorrência do Covid-19, né? Então, traz que em dezembro tem registrado um boom de novos casos do novo coronavírus, como nós já estávamos conversando aqui. Em 17 dias foram 504 números de casos confirmados na cidade. O mês deve ser o maior em número de novas confirmações. Para se ter uma ideia, até agora, novembro tinha sido o número que registrou mais casos, com 630 dias. Então, em 17 dias nós tivemos 500. Então é de fato mesmo, acredito aí, que em todos os números, né, nós estamos aí chegando no pico mesmo dessa doença. E isso se reflete no nosso hospital. Traz aqui o Jornal Correio que nessa última quinta-feira, o Hospital Leórcio Bernardes registrava 100% de ocupação na UTI e nos leitos clínicos. E o Hospital da Unimed também registrava 100% de ocupação nos leitos de UTI. Então, é algo a se chamar atenção, é algo para se ter cuidado. Nós estamos aqui falando de comércio, né? E muitas vezes as pessoas associavam, né? O pessoal do comércio quer uma coisa, o pessoal da saúde quer outra, mas nós vemos que não é mais isso, né? Isso talvez foi num primeiro momento ali, mas todo mundo já se entendeu e viu que hoje é uma grande parceria, né? O comércio ele só de certa forma vai se sentir seguro para abrir, para atuar, tendo esses números bons, né? Tendo a curva de contaminação baixa, o nível de UTI com vagas e tudo, né? Então é muito importante ter esse olhar de parceria mesmo nesse momento. Ter um olhar de parceria e saber que o comércio ele emprega muita gente, né? Sim, sim. Então, do mesmo modo que se o comércio fracassar, muita gente também, eu sempre falo assim que eu não quero ver ninguém desempregado, cara. Mas assim, as pessoas vão deixar de ganhar, vão começar a ganhar menos. E assim, quando a gente fala assim, Guto, que não falei aqui na questão de caridade, assim, eu penso assim que a caridade é uma coisa que depende de cada um. Depende do coração de cada pessoa, certo? Então, aí vai da consciência de cada um. Eu queria fazer a memória aqui, passar as minhas condolências aí para a família da doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline foi uma pessoa que se dedicou a combater a doença. E ela acabou tendo as consequências para ela. Eu não tenho dúvida nenhuma, Guto, não tenho dúvida nenhuma, e aí vai o conforto para a família dela. A doutora Jaqueline com certeza está no céu. Ela está do lado de Deus e com certeza Deus falou assim para ela: minha filha, você cumpriu a sua missão lá, que foi pensar no próximo. Gastou sua vida pelo próximo. Isso daí, olha, até me arrepio dele quando fala um negócio desse. Às vezes, eu tenho muita dificuldade de abrir meu coração para as pessoas como uma pessoa como a doutora Jaqueline fez. E não só ela, como muita gente fez, e a gente vê no Brasil inteiro, né, várias histórias semelhantes a essa. Então, assim, a caridade é uma coisa que ou você faz ou não faz, depende de cada um. E no comércio, que você estava falando, uma coisa muito importante para dizer é o seguinte: a pandemia ensinou muita coisa para o comerciante. Eu sempre digo assim, que muita coisa que você planejava fazer daqui 3, 4 anos, daqui 5 anos, você acabou fazendo agora, mesmo que seja de uma forma não assim como você esperava fazer dali 5 anos, mas você está fazendo. Então, uma das coisas que todo o comércio faz hoje é a pronta entrega. Tanto seja restaurante, como seja a loja de roupa, como no meu caso, como seja a loja de sapato, ou seja a loja de artigos esportivos. Então, assim, você que quer presentear seu amigo, seu parente e tal,
você tem essa ferramenta na mão, que é pegar um telefone, um WhatsApp, e falar assim, olha, o que você tem aí de calçados, ou o que você tem de biquíni, enfim, passe para mim no WhatsApp e a pessoa vai, o comerciante prontamente vai passar e vai entregar na tua casa. Isso é uma forma, entende? De que também as pessoas possam preservar o outro, né? E todo mundo tem vontade de presentear quem ama nessa época. Você pode fazer isso, mas você tem essa ferramenta também, que é a próprio Facebook. Quase todo o comércio está investindo no Facebook, apresentando as suas mercadorias, as suas novidades, né? Então isso é muito importante também, né? As pessoas terem essa consciência também dá essa possibilidade, né? Você tem vontade de comer uma lasanha. Porque às vezes a pessoa tem, eu tenho dificuldade de comprar pela internet, mas é a mesma coisa de comprar, vamos dizer assim, no comércio aqui é mais fácil ainda, porque a mercadoria já está ali, você conhece a loja, você conhece o dono, você conhece tudo, então é mais fácil ainda. Só ligar pelo WhatsApp lá, liga pro dono lá. Você está com vontade de comer uma lasanha, mas puxa vida, eu não vou comprar lasanha, não quero comer lá no restaurante, eu encomendo, o restaurante entrega para você, né? Então, tem essa ferramenta também que as pessoas podem usufruir. Então, não é muito importante. Nós temos aqui um recado, então, do pessoal participando com a gente aqui através do WhatsApp. É muito legal poder ter essa interação também com o pessoal que está participando aqui. Também o Beto aqui, ele manda, é Roberto de Iperó, ele manda aqui pra gente uma mensagem, coloca bom dia, estou acompanhando o programa pelo Face, ele colocou, só lembrando que também no feriado de 7 de setembro tivemos mais pessoas em Ubatuba do que a virada de 2019 para 2020. Tivemos 7 de setembro. Né? Ou seja, querendo ou não, nesse último, principalmente no segundo semestre agora, começou a ter um relaxamento e as pessoas acharem que já estava, de certa forma, vencido, né? E isso está sofrendo as consequências agora, né, querido? Ele estava falando uma coisa aí, deixa eu falar um negócio para você. Esses dias eu estava aquele jogo do Santos e Grêmio, você sabe que eu torço pro Santos, né? Que é uma paixão da minha vida, né? Uma das paixões, né? E aí eu estava vendo que você vê como que é complicado as coisas. No campo ninguém pode entrar, né? Porque todos os estádios, está muito chato o futebol sem torcida, né? Mas é necessário. Eu achei até engraçado que eu vi os policiais sentados, acho que eles têm que fazer o policiamento do mesmo jeito, né? Sim. Eles sentados na arquibancada assistindo. Eu falei, não, esses estão felizes um pouco, porque antes eles tinham que ficar de costa olhando pro público e tal, agora eles estão assistindo o jogo, pelo menos. Mas assim, daí eu vi uma imagem, não na TV, mas pelo Facebook, dos torcedores e tal, uma imagem aos arredores do estádio. Porque lá o Santos, como todo estádio, tem vários lanchonetes, vários bares ao redor, né? Tem na Barra Funda ali do Palmeiras, tem, qualquer lugar tem também. E aí só vê de gente que estava assistindo o jogo. E aí quando fazia gol, todo mundo se abraçava, tal assim. Aí eu fico pensando assim, não era melhor abrir o estádio e ter restrições de frequência dentro do estádio? Por exemplo, cabe 7.000 pessoas, então que entre 1.000 pessoas só. Não era melhor ter esse cuidado do que ter essa aglomeração lá fora? Isso é uma pergunta. Agora, se entrar 1.000, vai ficar outras tantas fora também do mesmo jeito, né? Não sei, cara. Então, assim, falta muita consciência do povo. Brinca, né? Eles estão brincando com uma coisa muito séria, né, Guto? Não, muito séria. E outra coisa também 25 de março. Quem viu a 25 de março esses dias? Você pega 25 de março. Desculpa interromper você. Mas a 25 de março. Nossa, como estava 25 de março. Aquilo lá, uma loucura tal. Mas na rua. Eu garanto para você que dentro dos estabelecimentos comerciais o negócio estava controlado. Mas na rua tinha ambulante, lá é cheio de ambulante, isso, aquilo, aquela aglomeração. E aí o coitado do cara lá que paga o imposto todo mês, que não sei, ele é o culpado porque estava com o comércio aberto. E acaba fechando ele, né? Não acaba fechando ele. E aí fica, então, sabe, é umas coisas assim que... É muito difícil, não. E que até essa questão mesmo do esporte, né? Foi algo que foi bastante controverso no começo, mas depois parece que as pessoas acostumaram, mas que mostra que mesmo com
uma estrutura tão grande que um time de futebol hoje tem, principalmente da Série A, né? Uma estrutura de médico, de teste, de uso, de tudo, mesmo assim nós vemos os times muito desfalcados, né? Os times direto aí tendo vários casos, e comissão técnica pegando, e técnico pegando. Parece que o Luxemburgo pegou a segunda vez agora, né? Se eu não me engano. Então, vamos dizer assim, nós vemos que é algo difícil mesmo. Se tem aglomeração, acontece, né? Vai passar. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, você vê que coisa aí, quer dizer que sair andar na rua a gente não pode, mas ter futebol pode. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, que o jogador de futebol, ele é um profissional. Como um jogador de vôlei aqui de Itapetininga é um profissional, então ele precisa trabalhar, né? Se você chegasse e falasse, não vai ter mais futebol, não vai ter mais vôlei, não vai ter mais, você está tirando a oportunidade das pessoas trabalhar. É lazer para mim, para ele é trabalho, né? Exatamente. Então eles precisam trabalhar, eles precisam ganhar, né? Aí fala assim, jogador de futebol ganha muito. Não interessa, ele é trabalhador, igual a gente é, né? O jogador de vôlei também é. Então, assim, eles estão arriscados muito mais do que a gente no comércio. Por exemplo, na minha loja pode ser que alguém pegue o vírus, mas estava trabalhando. Apesar de todos os cuidados que a gente tem, pode acontecer. E aí o jogador de futebol, o atleta, é pior ainda, porque, por exemplo, você torce para o Palmeiras. Então, o Palmeiras, ele tem todo um protocolo de cuidado com os seus atletas. Mas o Palmeiras vai ter que jogar lá no Ceará, vai ter que jogar lá no Rio Grande do Sul, vai ter que jogar lá na Paraíba, América do Sul inteira, agora na Libertadores. E aí? Eu controlo dentro do meu estabelecimento o protocolo, mas e fora? Como é que será que é controlado? Com os outros 11 que eles vão ter contato durante 90 tem os outros minutos. 11, entende? Tem o contato físico, né, das coisas. O que eu acho assim que eles tinham que se precaver um pouquinho mais nas comemorações do gol, aquelas coisas todas, né? Então é difícil, cara, é difícil, né? Então os atletas realmente eles estão mais sujeitos aqui no vôlei parece que também teve uma época que o pessoal contraiu, vários atletas contraíram, né? Então é meio complicado. Agora, que precisa ter, precisa, porque eles são profissionais, eles são trabalhadores também, igual eu sou, igual você é. Mas o cara jogar bola é trabalhador? É trabalhador. Muito bem, né, querido? Profissional. É algo que a gente precisa mesmo ver, né? Mas que mostra também, de certa forma, todo o cuidado que precisa ter, né? Porque, não, só colocar máscara tá tudo certo. Não é, né? Tem todas outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então é sempre muito importante. E você que está acompanhando com a gente, nós já voltamos aqui com o Quirino. Nós vamos falar um pouquinho de eleições 2020 aqui. Ele sempre antenado também nas eleições. Queria que ele comentasse um pouquinho com a gente aqui os resultados, tanto para vereador quanto para a prefeitura aqui de Itapetininga. Mas antes nós temos um recado rapidinho para você da Ouro Centro Prime. Desde 1993, a Ouro Centro Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Ouro Centro Prime, cuidando do seu sorriso. Muito bem, você viu imagens então da Ouro Centro Prime, cuidando do seu sorriso, essa nova parceira aqui também do Telescópio. Hoje conversando com o Quirino Neto, empresário aqui de Itapetininga, sempre ligado também com diversos assuntos. E um dos assuntos que ele também está sempre ligado, que eu sei que ele gosta de conversar também, é sobre política municipal. Nós tivemos esse ano 2020, então no último dia 15 de novembro, as eleições municipais em todo o Brasil. E aqui em Itapetininga nós tivemos aí alguns resultados que eu acredito que a reeleição da prefeita Simone Marqueto iniciando, Quirino, com esse 62% de aprovação, né, de votos nas urnas, tudo. Ele era mais ou menos o que você imaginava? Já se desenhava mesmo uma reeleição, de certa forma, tranquila para ela? Eu acho que sim. Talvez até tenha surpreendido a ela própria, né? O número foi bem expressivo, né? E assim, até queria parabenizar a prefeita aí por essa reeleição. Provou que esses números provam que realmente a população está com ela, acredita no trabalho dela, né? Digo assim, não é que acreditou no trabalho dela, acredita no trabalho dela. Deu voto de confiança e de continuidade. Deu voto de confiança, né? Isso daí, para uma pessoa, um político, né?
que assume um cargo público assim, é muito bom porque fortalece aquelas convicções, aqueles métodos de trabalho, né? Acho que fortalece muito o trabalho dela, né? Eu acredito que ela deve estar muito feliz, assim, e falar assim, olha, se eu tinha, talvez passe isso, se eu tinha receio de mexer nisso, naquilo, hoje não, hoje eu já tenho mais força para tentar fazer o que eu quero fazer, enfim. E dá também para ela uma grande chance dela aspirar a coisas maiores, né? Coisas maiores. A gente espera, né, que, por exemplo, hoje, se ela se candidatar a um cargo, tanto para deputado estadual ou federal, não sei se vai ser eleita, mas tem grandes chances de ser eleitas, né? Eu não digo que não sei se vai ser eleita, porque a política a gente nunca sabe, né? A gente só espera que realmente, se ela for se candidatar para um cargo maior, que daí ela teria mais 2 anos aí, né? Que realmente ela faça de tudo. Você, Simone, faça de tudo que você queira fazer mesmo. Você já provou que a população está do seu lado. Faça, não tema, vá em frente, leve, porque ela vai ganhar e nós, como os membros, munícipes, né, vamos ganhar também. Então, assim, foi uma votação muito expressiva, né? Que dá muita força para que ela possa continuar o trabalho dela. E isso daí, olha, é um mérito muito grande da pessoa, porque a Simone, ela é uma pessoa que tem um carisma, né? Ela tem um carisma, principalmente com as crianças, né? E eu acho assim que quando você tem um carisma com as crianças, é incrível, né? Parece que tudo ajuda, é muito fácil, né? Todo mundo gostar de você. Fica mais fácil, né? Então, eu espero realmente que ela faça tudo que ela sonha em fazer para a cidade, que ela realmente faça e consiga fazer. Não, e assim também, acho que algo que chama bastante atenção também, né, que de certa forma parece que fortalece ainda mais esse segundo mandato, seria a composição da Câmara, né? Ela conseguiu com o MDB, com o partido dela, fazer 5 cadeiras e mais outras cadeiras, né? O que de certa forma, assim, idealmente, né? Ou seja, na ideia, no papel, demonstra assim que ela conseguiria aí pelo menos 11 ou 12 já da Câmara, né? Ou seja, então seria algo bem grande, seria um grupo ali que daria para ela todo o caminho para ela governar de uma forma, vamos dizer assim, colocar todos os projetos dela, né? Você vê dessa forma que a Câmara ela vai se comportar, vamos dizer assim, dessa maneira, dar mais apoio ainda para ela nesse segundo mandato? Bom, aí é o seguinte, primeiro, eu vejo assim, que eu não gostei da composição da Câmara, porque eu acho que poderia a gente ter uma renovação maior. Sim. Porque eu vejo assim que a gente, não quero citar nomes, mas assim, tem muitos vereadores lá que eu acho que já passaram o tempo deles. Só que, por mérito deles, eles têm um eleitorado que voltaram a elegê-los, né? Eu acho que, não sei se para a cidade seria muito bom essa continuidade. Acho que se tivesse uma renovação maior, seria melhor. Essa renovação que eu falo, não necessariamente precisa ser contra ou a favor da prefeita, né? Eu acho que deveria ter uma renovação. Ela tem a maioria da Câmara dela, que você falou, está com ela, mas é a maioria de todos que já estavam. Poderia entrar gente nova do lado dela, compor a Câmara. Então, eu vejo assim, primeiro esse porém que eu falo. Outro porém que eu queria dizer é assim, infelizmente, eu não concordo com o critério eleitoral do Brasil. Eu vi assim, candidatos terem mais de 1.000 votos e não serem eleitos. Enquanto candidatos que tiveram 600, 500 e 400 votos foram eleitos. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Mas para mim, essa não é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia seria os 19 melhores votados entrar e acabou. Né? Eu fui candidato há 4 anos atrás, eu vi que aconteceu isso também há 4 anos atrás. Né? Não entrei entre os 19, estou falando isso, posso falar com toda a isenção, né? Fiquei em 30º lugar, entendeu? Mas assim, eu vi gente boa que ficou entre os 19, que não entrou e entrou outros com menos votos. Então, para mim, isso daí
é uma falha da nossa democracia. Mas faz parte do jogo, quem foi eleito, né? Quem entrou sabendo disso, não mudou no meio do caminho, Isso, né? então, faz parte do jogo, é o regulamento do campeonato, né? Não adianta você dizer que é errado, eu só não concordo como eleitor, né? Agora, assim, é bom que a Câmara esteja a maioria do lado dela, isso é bom, mas desde que não se dê amém para tudo. Agora, uma análise técnica. Eu acho assim, porque o que eu vi há 4 anos, nesses 4 anos, é que muitos vereadores nem falar, nem se expressar, expressava e fazia toda a vontade que era do lado da situação. Agora, o que eu gostaria de ver também é assim, tem alguns vereadores que vão ser oposição dela. Eu gostaria muito que ela partisse dela, porque se partir dela já é um grande caminho. Chamar esses vereadores da oposição e tentar um diálogo. Parece-me que falhou um pouquinho isso daí. Eu não sei quem que não quis o diálogo, se foi a parte do executivo, se foi da parte do legislativo. Eu gostaria muito de ver esse diálogo, porque quando a gente elege as pessoas, Guto, a gente quer que as pessoas trabalhem pela cidade. A gente não quer ver as pessoas brigar por cunho político, por ideologias, né? Quando as pessoas sentam numa mesa, entram no diálogo e tentam entrar num consenso, pode haver discórdia, mas pode ter um consenso, a cidade tem a ganhar com isso, né? Eu gostaria muito de ver isso daí, esses 4 anos. É importante você trazer isso, né, Quirino? Porque assim, 1º de janeiro acho que é o dia para começar o trabalho pela cidade. Acabou a guerra de grupos políticos. A gente não quer saber disso, né? Sim. Quem está por bastidor, por trás, tudo, tanto faz, né? O que é importante é assim, o rumo que a cidade vai tomar, como que a gente vai fazer. Então, isso é muito importante. Então, esses vereadores que serão oposição, que tente dialogar com a prefeita. E assim, é muito chato você também às vezes colocar as coisas assim no Facebook sem antes ter conversado com o executivo. Isso eu acho muito chato. Como é chato também, pessoas do lado da prefeita, que fazem parte do grupo político, fazerem perseguição contra os vereadores de oposição. Eu acho que isso não leva a nada, a cidade não ganha isso com nada e todos perdem, inclusive a prefeita e os vereadores. Muito interessante. Nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando com a gente. O Marcelo Medeiros Zagoblinski, ele manda aqui o seu boa tarde. Obrigado pela participação aqui com a gente. Marcelo, você pode participar também através do facebook.com/TV Itapê ou também através, então, do nosso WhatsApp aqui da TV, colocando na tela aqui para você. Então é o 991008654. Você manda o seu recado, você participa ao vivo do nosso programa. E, Quirino, falando também agora a respeito do segundo lugar aqui, né? Algo que se desenhava ali, de certa forma, como uma briga paralela ali, né? Porque já que se aparecia muito que a prefeitura ela já estava mais ou menos indicada, né? Principalmente nas pesquisas que tinha, nas intenções, tudo, mas o segundo lugar era algo um pouco aberto. O que você achou desse resultado, né? Ou seja, Milton com 20%, Barbará com 15%, mais ou menos 5 mil votos aí de diferença entre os dois. Você imaginava essa composição mesmo? Pois é, eu acho assim que o que faltou para esse segundo lugar aí, eu acho que faltou um pouco assim de unir as lideranças para tentar almejar um cargo, né? No caso, entrar no lugar da prefeita, né? Então, assim, não ser uma briga pelo segundo, mas ser uma briga pelo primeiro. Sim, exato, né? Porque assim, eu tenho ideia, eu tenho quase que certeza que tanto o Ricardo Barbará como o Milton Neri, e nós tivemos o Fuad, né? E o Vinícius, os 4 tinham consciência que a prefeita estava muito forte. Se tivesse segundo turno na cidade, talvez tivesse sentido isso, né? Vamos dizer assim. Isso, poderia ter, né? Então, se eles tinham essa consciência, eles tinham que ter uma forma de sentar todos e tentar fazer uma chapa de união para tentar, né? O que é muito saudável, inclusive. Até para a prefeita seria mais saudável, você entendeu? De repente, vamos supor que eles unissem e fizessem uma chapa só, entende? E a prefeita ganhasse, assim, vamos supor, com uma margem de 5, ou 6, ou 10%. Peraí, ela ia pensar, falar assim, poxa vida,
vou ter com uma posição forte, né? Mas do jeito que foi, entendeu? Eu acho que enfraqueceu mais ainda a oposição. Eu acho que faltou isso por parte dos quatro, tentar fazer uma chapa de coalizão. Surpreendeu, de certa forma, o Milton Neri ficar na frente do Barbará, porque o Barbará foi prefeito 2 vezes aqui em Itapetininga, né? Mas assim, eu acho que tudo foi consequência dessa falta de união entre eles, entende? Se você pegar, você falou, o Milton teve 20%. Se eu não me engano, eu não estou com os números aqui. Mas se você pegar o número dos 4, não vai dar o número que ela chegou. Não vai dar. Acho que vai dar, ficar bem abaixo ainda. Isso. 35, pelo que você falou, dava 35, vai dar uns 40%, acho. Isso, no máximo 40%. E ela teve 62%. Ainda é um número expressivo, né? Então, o que tem que acontecer? Para quem desejar ser a oposição da Simone, primeiro precisa ver também se ela se candidatar a um outro cargo, e quem, no caso, seria o Jefferson ser o prefeito, né? Precisa ver se o Jefferson vai conseguir. Estou falando em hipótese, tá? Porque de repente não é nada disso que vai acontecer. É muito longe ainda perguntar. Eu até ia perguntar a respeito disso exatamente, né? Se configurando isso, né? Que é algo que se fala. É o que se fala. Não se tem nenhuma confirmação por parte dela, nada disso, né? Mas que ela teria esse almeja de tentar deputada estadual ou federal, tudo, e com isso assumiria o Jefferson Brum, atual secretário, né, nessa gestão, mas que vai ser vice-prefeito a partir do dia 1º de janeiro, né? Ele assumindo. Você acredita que ele é um nome forte, um nome bom para ser a cabeça de chave mesmo, para tentar depois uma continuidade desse governo? Ou talvez teria que entrar um outro nome junto? Não, ele é um nome bom. Só que tem uma coisa que ele vai ter que trabalhar com relação a Simone. O carisma. Será que ele vai ter o mesmo carisma da Simone? Pode ser que tenha. Mas aí ele vai ter que trabalhar isso daí. Vai ter que mostrar porque isso assim sempre fica aquela imagem, né? Aquela pessoa que estava e depois entrou aquele sucessor, né? Isso balança um pouco, né? É meio difícil, né? Por exemplo, você pega o Lula, sai o Lula, entrou o Haddad. O Haddad tem o mesmo carisma do Lula? Não tem. Então vai muito do carisma. A Simone, como a gente falou, ela é uma pessoa carismática, né? Assim, carismática no sentido de cativa as pessoas, ela é uma pessoa simpática, tudo, né? Ele vai ter que trabalhar esse lado dele, porque daí vão fazer as comparações. Mas a Simone era assim e você é assim. E todo mundo é diferente, ninguém é igual. Mas você tem que, pelo menos, ter uma empatia entre os dois, né? Para que, não sei, é um desafio muito grande, né? E assim, né? Pelo menos, agora olhando, parece que fica um pouco mais claro, assim, né? Mas ele assumiu uma bronca muito grande, né? Que foi ser o secretário de saúde no meio da pandemia né? E ele nunca tirou o corpo, ou seja, sempre estava ali presente, dando a cara, falando muito tecnicamente, porque ele não é da área de saúde, né? Advogado, tudo e tal. Mas ele falou, não, o que importa, vamos dizer assim, o que importa não, mas assim, grande parte de uma secretaria são os contratos, né? São os contratos, e essa é a parte que eu gostaria de trabalhar, tudo, né? E ele sempre se colocando, então mostra mesmo, né, que talvez esse carisma seja o ponto, né? Porque talvez competência ali ele consiga provar, ele consiga mostrar, né? Que ele tem. Com certeza. Aliás, assim, todo político, a Simone, ela ganhou a eleição por causa do carisma dela, do jeito dela e tal, assim, mas a gente não pode esquecer que ela teve uma equipe competente do lado, né? Então, assim, o que faz o político também, porque não adianta você ter carisma, ser isso e aquilo, se você tiver um bando de incompetente do lado, que acaba até prejudicando o seu mandato, né? Então, o Jefferson, pelo que a gente percebe, ele é um dos braços direitos dela, né? Então, ele tem a competência dele, como você falou. Competência ele tem, né? Agora precisa ter o dia a dia, o olho a olho com o eleitor, né? É um desafio muito grande para ele. Isso, teoricamente, estamos falando se acontecer tudo isso, né? Porque, de repente... Agora, também ela não pode ser mais, se ela cumprir o mandato dela por inteiro, ela não pode mais ser reeleita, né? E o primeiro candidato que ela vai indicar pela lógica, seria ele, né? Então, quer dizer, ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito e essa carisma, né, que nós estamos falando, ele vai ter que começar a trabalhar agora, né? E a esposa dele é comerciante, né?
ele vem do comércio também. Então ele sabe, como os pais da Simone foram comerciantes também, né? Então, tanto a prefeita como ele sabe as dificuldades que o comércio passa. Você sabe a importância do comércio para Itapetininga, né? Ou seja, o quanto é importante, vamos dizer assim, esse setor, é o que movimenta, de certa forma, movimenta, a cidade. Eu não tenho os números aqui, mas eu garanto que o PIB da cidade maior deve vir do comércio, né? Muito bem. Querido, nós estamos já chegando no final aqui, mas eu não posso deixar de perguntar para você, né? A gente falou um pouquinho do esporte aqui, tudo, né? Com a chegada da vacina, tudo, dá para se pensar em Copa TVI de futsal para esse ano 2021, querido? Fez falta esse ano, não fez? Olha, você falou uma coisa aí, assim, se o pessoal da prefeitura estiver ouvindo a gente aí, olha, esporte é tudo, cara. O esporte, realmente, saúde, educação, é tudo numa cidade, cara. Às vezes a cidade está crescendo, está evoluindo, está desenvolvendo tudo, mas a gente precisa melhorar um pouco mais essa questão do esporte aqui na cidade. Foi feito um trabalho legal, entendeu? Só que sempre a gente tem que almejar uma coisa a mais. E a Copa TVI, ela provou que é um grande chamariz aqui na cidade. Uma referência da região, tal, né? E a gente vê aqueles garotos lá, o sonho dos garotos, né? Querer ser jogador de futebol, e fora os professores, né? Alimenta muita esperança nessa garotada aí que tem tanta porcaria aí que você dá uma esperança para o menino de ser um atleta, é uma coisa assim. E a gente, puxa vida, está com muita saudade da Copa TVI, e a gente espera que realmente a vacina venha, seja eficiente, para que a gente possa, né, sei lá, no meio do ano que vem, a gente possa fazer de novo a Copa TVI, e não só a TVI fazer, como a Secretaria de Esportes, né, fazer mais atividades para a sociedade, né, que isso é muito importante, né, o esporte é fundamental em qualquer gestão, né? Esporte, educação e saúde é fundamental. Então, de certa forma, é muito interligado, né? O esporte ele tem reflexos na saúde e tem reflexos na educação também. Tudo é interligado, né? Então a gente torce muito para que as coisas melhorem. Por isso que você está ouvindo a gente aí, por favor, em vez de você criticar, falar que essa tal vacina não presta ou essa aqui não é boa, reze, peça para Deus que venha uma vacina eficiente, que realmente imunize toda a população e a gente fique livre dessa pandemia que vai ficar na história, né? Quando você ficar velhinho, Guto, você vai contar para os seus netos tudo isso que a gente está passando, né? Vamos ter muita história para contar, né? Ainda mais junto da TV aqui, com cobertura e conversando com tanta gente, assim, eu vejo que é algo que também faz parte dessa história, né? Só Deus sabe, né? Porque de estar aqui nessa hora, tudo, de estar junto, de estar fazendo esse trabalho. E às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, não, tanta gente sendo contaminada, tanta gente morrendo, né? E eu tô aqui. Puxa vida, isso aqui, agradecer a Deus, né? A gente tá aqui conversando, a gente tá com saúde, por enquanto, né? A gente tá com saúde, né? Agradecer muito a Deus por esse momento aí, agradecer, sabe, por a gente estar vivo, por a gente ter vida, por a gente se relacionar com as pessoas, por a gente estar falando aqui da prefeita, dos santos, da religião, né, da igreja, né? Já não tem... A gente tem que agradecer todo dia, cara. É uma alegria muito grande, né, querido? E nós temos mais um recado que chegou pra gente aqui, o último recado de hoje, então chegou pelo WhatsApp aqui. O Rubens mandou um recado aqui falando assim: boa tarde, o Quirino merecia fazer parte da Câmara. Ele conhece todos os problemas aqui da nossa cidade. Olha só, Quirino, já jogando também para você aqui um pouco do... mas infelizmente a população não entendeu isso, né? Então, ou eu não soube me expressar, né? Quem sabe não seja mais para Câmara, seja para a Prefeitura a partir de 2024. Pode ser, né? Quem diria, né? Tudo pode, né? Você pode ter certeza, como eu te conheço, eu sei que você é assim também. Se a gente um dia assumir alguma coisa pública, a gente vai fazer o melhor possível da gente, né? Certo. Porque eu estou numa idade já que eu não quero mais nada para mim, eu quero para o outro.
É isso aí. Se puder arrumar das coisas. É difícil eu conseguir me expressar isso daí, eu às vezes pelos meus atos eu fazer isso, mas assim, eu nas minhas orações todo dia eu peço mais para os outros do que para mim. Peço para mim também, mas eu coloco os outros em primeiro lugar. Querido, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande poder contar com você. Estava com saudade de conversar aqui, das nossas conversas, de falar um pouquinho de todos esses assuntos aqui. E saiba que o Telescópio está sempre de portas abertas. É uma alegria ter você junto com a gente aqui. Eu que fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que eu, desde 2004, eu estou aqui, né? Queria agradecer você. Eu sei que a gente pode contar com você, com o pessoal da TV aí, em qualquer coisa, né? E vocês podem contar comigo também. Queria desejar um Feliz Natal para você, sua família aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que dê muita paz e saúde para vocês e para também você, telespectador, aí, a toda a família TVI aí. Desejar um Feliz Natal, que Deus realmente, que Cristo realmente esteja na casa de todo mundo, né? E com muita paz, muita saúde, muitas alegrias, muita esperança. E que 2021, com toda certeza, Guto, mas com toda certeza 2021 vai ser um ano bem melhor do que o 2020. 2020 foi um grande aprendizado na nossa vida, que a gente vai contar para os nossos netos, né? O que a gente passou, o que aconteceu. Quando a gente fala ali da febre amarela lá na Espanha, não sei quando que foi, né? A gente está vivendo aqui, né? Muita gente fala assim que a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra biológica. Acho que você já ouviu falar isso. Acredito que sim. A gente tá passando por um momento difícil, como o pessoal passou nos anos 40, né? Mas a gente vai passar por tudo e sim, a Deus acima de tudo. Muito obrigado, querido, pela participação. E você que está acompanhando aqui com a gente, nós temos um recado rapidinho para você da WFNet. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. Muito bem, WFNet sempre pronta para ajudar você e toda a sua família, levando a melhor internet para você. Eu agradeço muito você que acompanhou com a gente o Telescópio de hoje. Ele vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Semana tá só começando, eu espero você ao meio-dia. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.